Isabela tinha 33 anos quando finalmente entendeu que estava esperando por algo que nunca viria sozinho. Sentada na varanda de sua casa em Boa Viagem, observando o mar do Recife refletir a luz alaranjada do pôr do sol, ela segurava uma taça de vinho que estava esquecida em sua mão. Havia algo profundamente errado com a forma como ela entendia seu próprio desejo. Como professora de dança contemporânea, Isabela passava seus dias ensinando outras pessoas a moverem seus corpos com intenção, presença e expressividade. Seus alunos a admiravam pela forma como ela incorporava a dança, completamente viva, totalmente presente, expressando emoções através de cada gesto. Mas havia uma contradição dolorosa que Isabela carregava em silêncio. Enquanto ensinava outros a habitarem seus corpos plenamente, ela mesma se sentia completamente desconectada de sua própria sexualidade. O padrão era sempre o mesmo. Isabela esperava sentir-se excitada. Esperava que o desejo surgisse espontaneamente, como mágica, como acontecia nos filmes ou nos livros. Esperava que seu corpo simplesmente ligasse, em resposta a estímulos externos. Um encontro romântico, um olhar sedutor, uma atmosfera perfeita. Mas o desejo nunca vinha. Ou quando vinha, era tão fraco, tão distante, que desaparecia antes que ela conseguisse fazer algo com ele. Isabela havia começado a acreditar que simplesmente não era uma pessoa sexual, que havia algo errado com ela, que sua libido estava quebrada de alguma forma irreparável. Seus relacionamentos sempre seguiam o mesmo roteiro doloroso. No início, ela fingia entusiasmo sexual que não sentia, tentando corresponder às expectativas do parceiro. Eventualmente, a exaustão de fingir se tornava insustentável, e o relacionamento terminava com o mesmo diagnóstico tácito. Isabela era fria, desinteressada, não tinha desejo suficiente. Foi durante uma conversa pós-aula com uma de suas alunas, Mariana, que algo mudou. Mariana havia comentado casualmente sobre como seu relacionamento havia se transformado depois que ela começou a trabalhar com um sexólogo tântrico. Isabela, eu era exatamente como você, Mariana disse, percebendo algo no olhar da professora. Ficava esperando me sentir excitada, como se o desejo devesse simplesmente aparecer do nada. Mas o sexólogo Beto me ensinou algo revolucionário. Desejo feminino não é reativo, é criativo. A gente não espera por ele. A gente o cultiva, o cria intencionalmente. As palavras ecoaram em Isabela por dias. Desejo criativo. Não esperar, mas criar. Era tão diferente de tudo que ela havia aprendido sobre sexualidade. 2 semanas depois, Isabela estava sentada no consultório de Beto Alves, localizado em uma casa colonial reformada no bairro de Casa Forte. O espaço era acolhedor e energeticamente limpo. Plantas tropicais, tecidos de algodão, o som distante de água corrente de uma fonte no jardim. Beto, aos 35 anos, tinha uma presença que era simultaneamente acessível e profundamente sábia. Quando Isabela começou a descrever sua frustração, a espera interminável por um desejo que nunca chegava, ele acenou com compreensão. Isabela, você está operando a partir de um modelo completamente equivocado sobre como funciona o desejo feminino, disse Beto gentilmente. A cultura nos ensina que desejo é algo que acontece a você, que você deveria ser acendida por estímulos externos. Mas para a maioria das mulheres, desejo não é espontâneo. É responsivo e, mais importante ainda, é criativo. Precisa ser cultivado, nutrido, intencionalmente criado. Ele pegou um papel e começou a desenhar. Pensa assim. Desejo masculino, em geral, funciona como um interruptor. Liga relativamente rápido em resposta a estímulos visuais ou físicos. Desejo feminino funciona mais como acender uma fogueira. Você precisa preparar o ambiente, juntar a lenha certa, criar as condições, nutrir as chamas. Não é inferior, é diferente. E quando você tenta forçá-lo a funcionar como um interruptor, você se frustra porque está usando a ferramenta errada. Isabela sentiu algo se abrindo dentro dela. Então eu não estou quebrada? Você nunca esteve quebrada, disse Beto com firmeza. Você apenas nunca aprendeu como criar intencionalmente as condições para seu próprio desejo florescer. Nas primeiras sessões,
Beto ensinou Isabela sobre o conceito de contexto erótico. Todas as condições mentais, emocionais e ambientais que precisam estar presentes para que o desejo feminino emerja. Desejo feminino é extremamente sensível ao contexto, explicou Beto. Estresse mata desejo. Preocupação mata desejo. Sentir-se insegura, não vista, não valorizada. Tudo isso apaga o desejo antes mesmo que ele possa começar a surgir. Então, antes de trabalharmos com práticas sexuais, precisamos trabalhar com criação de contexto. Isabela começou a mapear seu próprio contexto erótico. O que a fazia sentir-se segura, presente, conectada consigo mesma? Descobriu que precisava de tempo de transição. Não podia simplesmente passar do modo professora responsável para o modo mulher sexual sem um ritual de passagem. Beto a ensinou a criar rituais intencionais. Quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, crie um ritual de transição, sugeriu ele. Um banho longo com óleos essenciais, colocar uma música que te conecta com seu corpo, dançar sozinha por 10 minutos. Você está criando as condições para que outra parte de você possa emergir. Isabela começou a praticar. A princípio sentia-se boba, criando esses rituais elaborados apenas para si mesma. Mas gradualmente, algo começou a mudar. Quando ela intencionalmente criava tempo e espaço para transitar do papel de professora para simplesmente ser Isabela, mulher, corpo, sensualidade, sentia algo acordar dentro dela. Na 5ª sessão, Beto introduziu práticas de autoprazer consciente. Mas aqui está o segredo, disse ele. Você não vai esperar sentir-se excitada para começar. Você vai começar mesmo sem excitação, com curiosidade e intenção de criar prazer, e vai observar como o desejo surge em resposta ao toque, não antes dele. Essa ideia foi revolucionária para Isabela. Durante toda a sua vida, ela havia esperado sentir desejo antes de se tocar. E como o desejo raramente vinha, ela raramente se tocava. Era um círculo vicioso. Desejo feminino é responsivo, repetiu Beto. Frequentemente, o desejo surge em resposta ao prazer, não antes. Então você começa a se tocar, não porque já está excitada, mas com a intenção de criar excitação através do toque consciente. Isabela praticou em casa. Pela primeira vez, tocava seu corpo sem a expectativa de já estar excitada. Tocava com curiosidade, com gentileza, criando as sensações que queria sentir. E algo incrível aconteceu. O desejo começou a surgir em resposta ao toque, não instantaneamente, não como um interruptor, mas gradualmente, como chamas crescendo de brasas cuidadosamente nutridas. Funciona! Ela exclamou na sessão seguinte. Quando paro de esperar e começo a criar intencionalmente, meu corpo responde. Beto sorriu. Exatamente. Você está aprendendo que desejo não é algo que acontece a você. É algo que você cultiva ativamente. Nas sessões seguintes, eles aprofundaram o trabalho. Beto ensinou Isabela práticas de respiração que moviam energia sexual pelo corpo. Ensinou-a a usar visualização, imaginar cenários eróticos não passivamente, mas ativamente criando as imagens, sensações e narrativas que a excitavam. Sua mente é sua zona erógena mais poderosa, explicou Beto. Quando você usa sua imaginação intencionalmente para criar contextos e cenários eróticos, você está literalmente criando as condições neurológicas para o desejo surgir. Isabela, com seu background em dança, conectou facilmente com as práticas de movimento que Beto introduziu. Dançar de formas sensuais, movendo os quadris, arqueando as costas, tocando seu próprio corpo enquanto se movia. Tudo isso criava energia sexual que ela podia sentir despertando. Você vê como seu corpo responde quando você o move com intenção erótica? Perguntou Beto, observando Isabela dançar no estúdio. Você não está esperando sentir-se sexy para dançar sensualmente. Você está dançando sensualmente para criar a sensação de ser sexy. É ativo, não passivo. Na 10ª sessão, Beto introduziu o conceito de práticas de antecipação. Desejo feminino se alimenta muito de antecipação, explicou.
Então, ao invés de esperar o desejo aparecer espontaneamente, você pode criar desejo intencionalmente através de antecipação consciente. Ele ensinou Isabela a passar o dia criando antecipação para um encontro consigo mesma à noite. Enviar mensagens para si mesma durante o dia descrevendo o que faria. Escolher pela manhã quais olhos usaria, que lingerie vestiria, que música tocaria. Criar toda uma narrativa de antecipação que seu corpo e mente absorveriam ao longo do dia. Quando você chegar em casa à noite, seu corpo já terá passado horas se preparando energeticamente para o prazer, disse Beto. Você criou o contexto e a antecipação que alimentam o desejo. Isabela praticou essa técnica e ficou maravilhada com os resultados. Ao criar intencionalmente antecipação ao longo do dia, quando finalmente chegava em casa à noite, seu corpo estava vibrante de desejo. Não porque o desejo havia aparecido magicamente, mas porque ela havia passado horas cultivando-o sistematicamente. Na 15ª sessão, Beto mencionou a alquimia íntima. É uma prática que criei que integra tudo o que trabalhamos, explicou. É o momento onde você experimenta criar desejo e prazer intencionalmente na presença de outro ser humano, usando todas as ferramentas que aprendeu: contexto, antecipação, respiração, movimento, toque consciente. Isabela sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Durante meses, havia praticado sozinha. A ideia de aplicar tudo isso em um contexto de intimidade compartilhada era ao mesmo tempo assustadora e profundamente atraente. Mas quero ser clara sobre a intenção, disse Beto. Não é sobre performance ou sobre me impressionar. É sobre você praticar criar seu próprio desejo ativamente, mesmo na presença de outra pessoa. É sobre provar para si mesma que você pode ser a autora do seu próprio prazer, não apenas a receptora passiva. Isabela levou 3 semanas refletindo. Quando finalmente disse que estava pronta, eles passaram 2 sessões preparando meticulosamente, estabelecendo limites, criando protocolos de segurança, clarificando intenções. A sessão de alquimia íntima aconteceu em uma tarde quente de verão recifense. O consultório estava preparado com cuidado. Flores tropicais, incensos de sândalo, tecidos leves e uma energia de intenção sagrada. Começaram com práticas que já eram familiares para Isabela: meditação, respiração sincronizada, movimento consciente. Beto a guiou através de visualizações eróticas, pedindo que ela criasse intencionalmente imagens e sensações que a excitavam. Não espere sentir-se excitada, ele a lembrava gentilmente. Crie a excitação ativamente através da sua intenção, sua respiração, seu movimento, suas visualizações. Isabela aplicou tudo o que havia aprendido. Usou a respiração para mover energia pelo corpo. Moveu-se de formas que criavam sensações sensuais. Visualizou ativamente cenários que a excitavam e, gradualmente, deliberadamente, sentiu o desejo crescer. Não porque estava esperando por ele, mas porque estava ativamente criando as condições para ele florescer. Quando Beto começou a tocá-la, sempre com permissão explícita, sempre com presença total, Isabela manteve sua prática ativa. Não recebeu o toque passivamente, esperando que ele a excitasse. Ao invés disso, usou cada toque como combustível para criar ainda mais desejo através de sua respiração, seu movimento, sua atenção consciente. Como você está criando seu prazer agora? Beto perguntou em determinado momento. Estou respirando profundamente no baixo ventre, movendo minha pelvis para encontrar seu toque, visualizando a energia subindo pela minha coluna. Isabela respondeu, maravilhada com sua própria agência. Não estou esperando o prazer acontecer. Estou ativamente criando-o. A experiência durou quase 3 horas, movendo-se através de diferentes intensidades. Em nenhum momento Isabela caiu no padrão antigo de esperar passivamente por excitação. Ela estava constantemente, ativamente, criando seu próprio desejo e prazer através de práticas intencionais. Quando finalmente descansaram, Isabela sentiu-se transformada. Não apenas pela intensidade da experiência, mas pela profunda compreensão de que ela tinha agência total sobre sua própria sexualidade.
Eu sempre pensei que desejo era algo que me acontecia ou não, ela disse, sua voz cheia de emoção. Mas agora entendo que é algo que eu crio. Eu tenho o poder de cultivá-lo, nutri-lo, fazê-lo crescer através das minhas próprias ações intencionais. Nas semanas seguintes, Isabela continuou as sessões com Beto, agora focadas em integrar essas práticas em sua vida cotidiana e em relacionamentos românticos. A chave é nunca voltar ao modo passivo de esperar, ensinou Beto. Todo dia, você cria intencionalmente as condições para seu próprio desejo através de pequenas práticas, rituais de autocuidado, movimento sensual, respiração consciente, cultivo de antecipação. Isabela transformou completamente sua rotina. Acordava e fazia 10 minutos de dança sensual. Durante o dia, praticava a respiração que movia a energia sexual. À noite, criava rituais de transição que permitiam que sua energia sexual emergisse. E quando começou a namorar novamente, um músico que conheceu em um festival de frevo, ela aplicou tudo o que havia aprendido. Não esperava que ele a excitasse através de suas ações. Ao invés disso, ela usava a presença dele como combustível para criar ativamente seu próprio desejo. É tão diferente, ela compartilhou com Beto em uma sessão de acompanhamento. Antes eu esperava que meu parceiro me fizesse sentir excitada, e quando não funcionava, culpava a ele ou a mim. Agora eu entendo que meu desejo é minha responsabilidade criar, e a presença dele apenas amplifica o que eu já estou cultivando em mim mesma. 6 meses após sua última sessão regular, Isabela voltou ao consultório de Beto para uma conversa final. Sentadas no jardim, cercadas pelo som de cigarras e pelo perfume de jasmim, ela refletia sobre sua jornada. Sabe o que é mais incrível, Beto? Disse Isabela. Eu vim até você pensando que tinha baixa libido, que meu desejo estava quebrado. Mas descobri que meu desejo nunca esteve quebrado. Eu apenas estava usando a abordagem errada. Estava esperando passivamente por algo que precisava ser ativamente criado. Beto sorriu. E agora? Agora eu entendo que sou a autora da minha própria sexualidade, respondeu Isabela. Cada dia, faço escolhas intencionais que criam as condições para meu desejo florescer. Não espero me sentir excitada. Eu crio excitação através de práticas conscientes. E isso mudou tudo. Não apenas minha vida sexual, mas minha sensação de poder pessoal em todas as áreas. Isabela olhou para o jardim, observando uma borboleta pousar em uma flor de hibisco. Pensou na mulher que era 6 meses atrás, esperando, sempre esperando, por um desejo que nunca vinha. Aquela mulher havia acreditado que desejo era algo passivo, algo que deveria simplesmente acontecer a ela. Havia se sentido quebrada, inadequada, menos feminina porque seu corpo não ligava espontaneamente. A mulher que ela era agora entendia uma verdade completamente diferente. Desejo era criativo, intencional, cultivado. Ela tinha o poder de criar as condições para seu próprio prazer através de escolhas diárias, rituais, práticas de respiração, movimento consciente, cultivo de antecipação, criação de contexto. Enquanto dirigia de volta para casa pelas ruas do Recife, passando pelo oceano que brilhava sob o sol da tarde, Isabela sentiu uma onda de gratidão. Por Mariana, que plantou a semente. Por Beto, que a guiou com tanta sabedoria. Mas principalmente por si mesma. Por ter tido a coragem de questionar o modelo passivo de sexualidade que havia aprendido e de abraçar uma abordagem completamente nova. Quando chegou em casa, Isabela foi direto para seu estúdio de dança pessoal. Colocou uma música sensual, acendeu algumas velas e começou a se mover. Não porque já estava excitada, mas porque sabia que através do movimento intencional, da respiração consciente, da presença total em seu corpo, ela poderia criar o desejo que queria sentir. E enquanto dançava, sentindo a energia sexual despertar e crescer em resposta às suas ações intencionais, Isabela sorriu. Não era mais uma mulher esperando passivamente que seu corpo cooperasse. Era uma mulher ativamente criando sua própria experiência de desejo, prazer e vitalidade. Esse, ela sabia, era o verdadeiro poder. Não esperar, mas criar.